Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Profissão UX 2025. Eu estou extremamente animado para compartilhar com você o conteúdo de hoje e eu já vou te falando desde agora. Se prepara, porque nesse vídeo eu vou revelar exatamente como que você pode se tornar um profissional de design de experiência do usuário altamente desejado no mercado. E não é só isso. Eu vou expor os erros mais críticos que impedem muitos profissionais talentosos, com tempo, com disposição, de conseguir fazer a tão sonhada migração da carreira. Se você assistiu o primeiro vídeo dessa série, você descobriu por que design de experiência do usuário é, sem dúvida alguma, a melhor oportunidade profissional de 2025. A gente falou sobre como que essa carreira é a prova de crises econômicas, ou seja, você pode atuar em qualquer segmento de mercado com muita flexibilidade de opção em casos de crises. A gente viu como essa profissão é resistente às inteligências artificiais e, acima de tudo, como ela é acessível para pessoas de qualquer área de formação e qualquer background. Inclusive, na aula de hoje eu vou te mostrar como que você, vindo da administração, da publicidade, do design gráfico, da tecnologia ou de qualquer área, qual é o melhor caminho que você pode seguir de acordo com a sua área para você fazer a migração de carreira aproveitando tudo que você estudou e tudo que você já aprendeu ao longo da sua carreira. Agora, se você não viu a primeira aula, se por acaso você perdeu esse conteúdo, não se preocupe. Faz uma pausa agora, assiste o primeiro vídeo e acredite, vale muito a pena começar do início se você quiser aproveitar ao máximo o que você vai ver hoje. Lembrando que para ganhar kits e bolsas você tem que ter uma palavra-chave que eu falei ao longo do primeiro episódio, então você vai ter que assistir ele se você quiser concorrer, mas eu tenho certeza que muito mais do que o brinde, o conhecimento que você vai adquirir, o entendimento do contexto econômico e de mercado que você está hoje, por que tem vaga, por que não tem, por que algumas áreas são mais difíceis de encontrar emprego, por que outras são mais fáceis, tudo isso você vai entender na primeira aula. Mas antes, eu quero que você se lembre o motivo que te trouxe até aqui, que te fez se inscrever nesse evento e está aqui, nessa aula de hoje. Você lembra daquele sonho de ter uma carreira mais gratificante, mais bem remunerada, cheia de oportunidades? Pois é exatamente isso que a gente vai construir junto nessa jornada. Por isso eu te faço um pedido especial. Fica comigo até o final desse vídeo. Ou melhor, fica até o final dessa série. Cada minuto aqui vai ser crucial para a sua transformação profissional. Eu prometo que ao final dessa aula você vai ter uma visão clara, uma visão realista de como você pode se tornar um designer de experiência do usuário altamente valorizado no mercado. Então se prepara, ajusta a sua postura, pega um caderno de anotações, muda para o notebook, muda para uma televisão, tenha a melhor experiência possível, porque agora a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo de design de experiência do usuário. A sua nova carreira está prestes a decolar. E eu sei que ela vai decolar porque ela também decolou para essas pessoas. Dá uma olhada nisso. Não foi um, não foram dois, não foram três, foram mais de 1.500 pessoas que já me mandaram prints como esses aqui. Esse aluno destaca que um ano atrás eu disse para ele que logo ele ia conseguir uma vaga acima de 14 mil. Ele conseguiu uma de 11 e aí me mandou o print quando ele foi aprovado para uma vaga de 18 mil reais. Dá uma olhada nesse aluno aqui. Foi promovida, a área de UX agora rentabiliza 3 vezes mais do que quando ela entrou. Olha o que aconteceu com esse aluno. Conseguiu uma vaga em 2 semanas. Depois foi promovida de júnior para pleno. Para não errar por falta, antes da gente continuar, se você quiser concorrer ao kit e à bolsa, lembra que vai ter uma palavra-chave na aula de hoje, teve uma palavra-chave na última aula e vai ter uma palavra-chave na terceira aula. Se você tiver as 3 palavras-chave, você vai poder participar de um quiz, um conjunto de perguntas no final desse evento, e quem ganhar esse quiz vai ganhar tudo isso. Bolsa, kit, caderninho, bolsa de estudos mesmo para você migrar de área com tudo pago, só que para isso você já sabe o que você tem que fazer. Tem que anotar as palavras-chave. Então não esquece, fica de olho aqui durante essa aula inteira, que em algum momento dessa aula, juntando essas 3 palavras-chave, seguindo as regras que eu vou revelar na aula 3, você vai poder concorrer a essa oportunidade, beleza? É a sua chance de dar um salto gigantesco na sua carreira de design de experiência do usuário e ainda com tudo na faixa. Agora sim, bom, dados os recados, a gente pode ir para o conteúdo de hoje, está na hora de você descobrir como você pode se tornar um profissional altamente desejado pelo mercado. Esse é o meu objetivo aqui contigo. Hoje a gente vai mergulhar a fundo no universo de design de experiência do usuário. Eu vou te mostrar por que é essa carreira do momento e eu preparei um conteúdo dividido em 5 partes essenciais aqui para você. Primeira parte, eu quero te mostrar a realidade do mercado de design de experiência do usuário. Existe uma demanda crescente no mercado de design de experiência do usuário e não sou eu que estou dizendo isso. São os números e eu vou te mostrar na ordem cronológica e você vai entender tudo que foi dito ao longo dos últimos anos e como essa realidade está se materializando e o futuro está muito promissor. Com isso você vai conseguir entender a consistência desse mercado e que tudo que eu vou te dizer hoje tem a mesma solidez e vai te dar a mesma certeza e segurança em relação ao futuro. Eu vou começar com o relatório da McKinsey & Company. Ele mostra como que as empresas que priorizam design têm um desempenho 32% melhor
do que as empresas concorrentes. Você também vai ver isso nas empresas que estão entre as maiores da Forbes. As que mais crescem são as que justamente associam o design de experiência do usuário aos seus processos do dia a dia. E o que isso significa? Que as empresas estão desesperadas por profissionais qualificados em design de experiência do usuário. E sabe o que é mais interessante de observar? Existe uma diversidade de oportunidades. Não são apenas empresas de tecnologia que estão investindo em design de experiência do usuário. Eu te mostrei como eu estava dando aulas em um hospital para eles oferecerem uma experiência do usuário melhor para os seus pacientes. Inclusive, eu preciso te lembrar, design de experiência do usuário não está limitado a só um tipo específico de empresa, não são só as Big Techs. Qualquer empresa que queira crescer tem que oferecer uma experiência melhor. Dá uma olhada nisso. Segundo a CB Insights, 92% das startups consideram que design de experiência do usuário é crucial para o seu sucesso. Olha só, eles fizeram análises para descobrir os principais motivos pelas quais as startups falham e identificaram um padrão. A presença de design de experiência do usuário está em todas essas empresas e mudou o cenário de muitas delas. Tem um outro estudo aqui, olha só que esse aqui está aplicado ao comércio eletrônico. Ele mostra que as empresas perdem 35% das vendas pelo fato de ter uma experiência ruim. Quando você tem uma quebra do site, quando você tem alguma dificuldade para poder passar pelo checkout, qualquer tipo de problema que você tenha no seu fluxo de interação no aplicativo ou no site, principalmente no fluxo de compra online, tende a gerar o que a gente chama de usuários que nunca mais voltam e acaba gerando prejuízo para a sua empresa. A gente tem várias reportagens brasileiras também e uma delas mostra que as empresas que investem em design conquistam até 2 vezes mais receita. São dados que mostram a importância de facilitar a experiência do usuário ao longo da navegação. E o que está por trás disso? Se hoje, para qualquer empresa, um crescimento anual a 20% é algo fora dos padrões, imagina quando você tem uma empresa e você descobre que você pode dobrar a sua receita. Se você tem essa perspectiva de receita, a empresa paga o que for necessário para profissionais assim como você, quando elas tentam entrar na área de inovação. Tem algumas notícias aqui também que mostram que grandes corporações como Google, Amazon, Microsoft, elas têm equipes enormes de design de experiência do usuário. A Apple, por exemplo, tem uma proporção de um designer a cada 8 engenheiros. Para você entender, antigamente, para cada 100 colaboradores das áreas como engenharia e tecnologia, tinha somente um designer, uma pessoa nessa área de inovação ou numa área relacionada a design de experiência do usuário. Hoje, a maioria das grandes empresas estão na relação de 1 para 8 profissionais. 1 para 10, 1 para 5, 1 para 6, essa é a razão normal. Ou seja, estão tendo que contratar muito mais designers para servir uma quantidade de desenvolvedores para criar todos esses produtos e inovações que são necessárias hoje em dia. Você entende que isso abre vários caminhos para você? O que não falta é fonte para você ver como que essa é uma grande oportunidade. Ou seja, é o trabalho remoto abrindo também um mundo de possibilidades para você. Mas eu volto a falar de trabalho remoto já já. Eu poderia passar o dia inteiro aqui mostrando pesquisas de mercado sobre como que design de experiência do usuário é importante e vai continuar crescendo. Só que antes de eu falar dos bastidores da profissão, dos salários, dos erros que os iniciantes mais cometem, eu preciso que você entenda por que o design de experiência do usuário é tão importante para as empresas. Se você não entender isso, você não vai nem saber como procurar emprego, como mostrar o seu valor. Vou te dar um exemplo. Olha esse relatório aqui da Amazon que chama The $1 Trillion UX Problem. Vou resumir aqui para você não perder tempo, tá? Esse relatório revela a importância dos investimentos em UX design e em análise estratégica de negócios antes do desenvolvimento de um produto digital. Eu vou te dar alguns exemplos aqui do que acontece nesse relatório. Olha só, 15% dos projetos são abandonados por não atenderem ao propósito original. Isso equivale a 150 bilhões em perdas globais, 150 bilhões de dólares. Esse é um problema que as empresas querem evitar, construir coisas que ninguém precisa. Outro problema é que os desenvolvedores gastam 50% do tempo refazendo projetos com falhas que são evitáveis. Ou seja, eu estou falando aqui de falhas que se um designer de experiência do usuário estivesse trabalhando na empresa, ia evitar e ia economizar tempo e dinheiro dessas empresas. Outro dado nesse relatório é que corrigir um erro depois de desenvolvido custa até 100 vezes mais do que corrigir antes de desenvolver. Se você entende de design de experiência do usuário, você se antecipa aos problemas que vão ocorrer. E olha só, 3 das 12 razões para os fracassos de projetos são atribuídos a falhas de experiência do usuário. Ou seja, essas estatísticas da Amazon AWS demonstram claramente que o X é um investimento essencial para o sucesso de qualquer produto digital. Só de você juntar essas informações que eu te dei, você fazer uma proposta, quando você vai aplicar para uma consultoria, quando você vai propor um trabalho, um freelancer, quando você vai mostrar que o seu trabalho é importante para qualquer empresa, você já percebe que você vai sair na frente dos outros candidatos. Eu estou te dando toda a munição que você precisa para entender a importância e o valor do seu trabalho, para quando você estiver oferecendo o seu serviço,
você oferecer como ninguém mais oferece. Então toma nota disso aqui tudo que eu estou te mostrando. Tem empresa que você vai ter que mostrar o valor do design, experiência do usuário, tem empresa que já entende isso, já entendeu que ter uma abordagem mais centrada no usuário, centrada nas pessoas, focada nos objetivos de negócio, é essencial para o sucesso. Olha mais esse relatório aqui da Forrester Research. 70% das empresas mencionaram que vão priorizar investimento de UX e UI, experiência do usuário e design de interfaces, até o final desse ano de 2025, especialmente em setores como fintech, varejo digital e software as a service, que é esses softwares de assinatura, como você pega uma Netflix ou um Spotify para você ouvir música e assistir filmes sob demanda na internet. Diante desse montante que as empresas perdem com tudo isso, trazer profissionais de design de experiência do usuário e pagar bem por esses profissionais não é um custo, é um ótimo investimento para essas empresas. E é isso que está por trás dos excelentes salários que existem no mercado de UX para quem está qualificado. Tá claro para você? Porque também não adianta você reclamar que não tem vaga ou que o mercado não paga bem se você não tiver com a qualificação necessária. As empresas querem pagar por quem pode oferecer todos esses benefícios. Se você não consegue oferecer, você não tem a qualificação necessária, é claro que isso não vale para você também. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Então bora seguir. Você já viu os números, você já entendeu por que o mercado de UX está fervendo e você já sabe o que está por trás dessa oportunidade que está por toda parte. Agora, sabe o melhor? Você não precisa ser um gênio da tecnologia, você não precisa ser um artista nato se você quiser entrar nesse mercado. Não precisa saber tecnologia, não precisa ser um artista nato, mas não é isso que é o X, não é programar e fazer tela bonita? Não. Não é isso. Presta bastante atenção agora que eu vou te mostrar como que essa carreira é muito mais acessível do que você imagina. Inclusive, eu saí da programação justamente porque eu queria ter uma vida mais tranquila, tá? Programador, sei o tanto que rala, nada contra os programadores, mas é muito bom você poder projetar soluções, fazer as pesquisas, finaliza o seu trabalho ali com um protótipo e deixa o programador programar. Isso dá um descanso, uma paz tão grande. Nada de errado com os programadores, tá? Funciona para mim, se você é um excelente programador, você vai ser muito bem remunerado também. Mas eu sei que programar não é fácil, eu já passei por isso. Aprender a programar já é difícil, agora tanto que as tecnologias mudam todos os anos, te faz ter que reaprender e reaprender e reaprender tudo de novo e de novo e de novo, torna a vida ainda mais difícil. Com design de experiência do usuário é um pouco diferente. E esse é um dos mitos que eu quero quebrar com você, porque eles podem estar te impedindo de te dar o próximo passo na sua carreira. A primeira coisa que você precisa saber é que o UX Design é uma área onde as habilidades que você tem são transferíveis para a sua nova profissão. Anota essa palavra aqui que eu estou te falando, tá? Essas duas palavras. Habilidades transferíveis. Isso faz muita diferença. Você provavelmente já tem habilidades valiosas para o design de experiência do usuário, independente da sua área de formação, e talvez você ainda não sabia disso. Segundo o estudo da Nielsen Norman Group, que é uma das principais autoridades em design de experiência do usuário, as habilidades mais importantes para um designer de experiência são empatia, pensamento crítico, comunicação, colaboração e curiosidade. Você percebe? Nenhuma dessas habilidades é exclusiva de uma área específica de design, muito menos de tecnologia ou de engenharia ou de ser um hacker de computador como a maioria pensa. Esse é o grande trunfo dessa área. Profissionais de diversas áreas podem se destacar em design de experiência do usuário e eu vou te dar só alguns exemplos aqui para você entender. Se você é da psicologia, você pode usar os seus conhecimentos para trazer um entendimento de comportamento humano. Você conversa com as pessoas, você entende o lado delas, é uma habilidade perfeita para fazer entrevistas com usuários sem viés, para você entender a dificuldade que as pessoas realmente estão passando, sem colocar a sua visão de mundo em cima disso, para poder fazer um juízo de valor, e você consegue tomar decisões com base naquilo que as pessoas realmente precisam. Você usa tudo isso no seu processo de construção de sites, aplicativos, sistemas. Se você é professor, você também pode usar suas habilidades de comunicação. Isso é muito útil com times, para você lidar com stakeholders, para você ganhar o buy-in, que a gente chama, conseguir o patrocínio, conseguir o comprometimento das pessoas que estão no seu time. Os jornalistas dentro do design de experiência do usuário podem usar suas habilidades de pesquisa, suas habilidades de storytelling, de contar histórias. Isso é um diferencial em UX Writing, por exemplo. Não se preocupa com esse termo não, eu vou falar mais sobre ele ainda, mas o UX Writing é uma área focada em escrita com foco no usuário. Já os administradores, por exemplo, eles têm uma visão holística de processos, de negócios, de gestão de pessoas, de gestão de produtos. Essa é uma outra habilidade muito útil no mundo do design de experiência do usuário. Eu poderia passar horas e horas aqui discorrendo como que cada habilidade pode ser um trunfo na sua nova carreira. Se você é designer gráfico, claro, você vai aproveitar suas habilidades visuais, habilidades de tecnologia e viabilidade técnica você também vai usar dentro de design de experiência do usuário. Não tem fim essa lista. E se você nunca trabalhou antes, mesmo assim, isso também não é um problema, porque todas as habilidades de UX são treináveis, elas podem ser
aprendidas. Eu mesmo nunca estudei psicologia, mas eu aprendi a conduzir entrevistas com usuários entendendo o que era necessário para fazer esse trabalho. Eu não vim no jornalismo, mas eu sei desenvolver boas pesquisas para escrever bem com foco no usuário. E olha só que interessante. Um levantamento aqui da UX Booth mostrou que 70% dos UX designers vieram de outras áreas. Isso prova que essa transição não é somente possível, mas também é muito comum. Agora pensa comigo, você concorda que se o X exigisse altos conhecimentos de tecnologia, programação, visual, nenhuma dessas pessoas teria conseguido entrar nessa profissão? Não teria jeito, né? E é claro, essa lista ainda é muito extensa e mostra várias outras pessoas vindas da biologia, economia, enfermagem, gastronomia e até nutrição, como várias pessoas que eu estou trazendo também aqui ao longo desse evento para você ver a história delas. Elas estudaram X e hoje mudaram de vida e não importa de que área elas vieram. O que importa é o quanto elas estão olhando para o futuro e o quanto elas estão dispostas a estudar essa nova carreira. E não é só isso, tá? No programa X Unicórnio, que é a nossa formação, que é a maior formação de design de experiência do usuário do Brasil, quase metade dos nossos alunos vieram de áreas não ligadas a design ou tecnologia. Agora, antes de te mostrar os salários, eu tenho que reforçar uma coisa com você, que é o mito do designer nato ou aquele velho mito do profissional que nasceu com dom criativo. Eu preciso desmascarar esse, que é o maior mito do design de experiência do usuário. Essa ideia de que você precisa ser um artista incrível, um gênio da tecnologia, que você precisa ser um hacker de computador, eu vou repetir para você e bem devagar. Você não precisa ser um Da Vinci digital para você entrar em design de experiência do usuário. Na verdade, um estudo da Interaction Design Foundation revelou que 11% do trabalho de X envolve, de fato, a parte visual. 89% é estratégia, pesquisa, testes, prototipagem, comunicação, colaboração, e é muito importante que você entenda isso. Na maioria das vezes, você não precisa se apoiar em habilidade de visual para você se tornar um designer de experiência do usuário. Não quer dizer que não seja importante. É importante. Se você conseguir tangibilizar todas as suas ideias visualmente, é claro que você vai ter mais valor de mercado, mas isso não é um pré-requisito e você pode adquirir isso com o tempo. Então fica com isso na sua cabeça. A maior parte do tempo você não vai ser requisitado a criar uma arte. Você vai ser requisitado a fazer algo funcional e que gera lucro, ou seja, que é fácil de usar, que é útil e que, por outro lado, as pessoas estão querendo pagar por isso, elas estão vendo valor nisso. E não é simplesmente ali a sua arte sendo externalizada em formato de pixels coloridos para as pessoas acharem bonito, não é nada disso. Foca aqui comigo no que você realmente tem que saber. Ter um pensamento crítico para conduzir pesquisas, para conduzir testes, para entender o comportamento do usuário, pensamento para implementar soluções funcionais, pensamento para entender de experiência, prototipação, como resolver problema. Você vai ter que entender de negócio, de pessoas e de como realizar testes, para você não simplesmente se apaixonar pela primeira ideia e poder criar algo que não é bom para você, é bom para os seus usuários. Então lembra que a parte visual ela é somente uma das escolhas possíveis, uma das áreas de atuação que você pode ter dentro do mundo de design de experiência do usuário. Ela não é tudo, tá? Guarda um exemplo que amanhã eu vou te mostrar todas as sub-áreas que tem dentro do design de experiência do usuário, mas com esse exemplo você vai entender um pouco. Pensa assim, visão é importante, não é? Mas nem todo médico sai da residência especializado em oftalmologia. Tem diversas áreas dentro da medicina, assim como tem diversas áreas dentro do design de experiência do usuário. E a parte visual é somente uma delas. E amanhã eu vou te mostrar um mapa que você vai entender com clareza todas essas possibilidades profissionais que te aguardam. Mas voltando então, eu quero que você se lembre desse conceito de design que eu te apresentei aqui nesse primeiro vídeo. Design não é sobre aparência, é uma forma de pensar. Enquanto o design visual se preocupa como algo se parece, o termo design aqui se refere a projetar de forma estratégica. Foca em como funciona e como resolve problemas. E o visual, ele apenas dá sustentação para isso ficar mais óbvio, mais fácil de usar e mais desejável. Inclusive, essa definição é muito boa para estar lá no quiz, viu? Se você quiser concorrer à bolsa, quiser concorrer ao kit do X Unicórnio, anota essa definição, porque isso aí pode cair lá no nosso quiz. Mas voltando aqui, tudo que eu te disse quanto ao receio que a maioria das pessoas tem de entrar em design de experiência do usuário porque não domina o design, não domina o Photoshop, não domina o visual. Aliás, receio que a maioria tinha, né? Porque depois dessa explicação, eu acho que ficou bem claro que design não é só visual. A mesma coisa se aplica à tecnologia. Você não precisa dominar programação e nada de ser um hacker de computador. Amanhã eu vou te mostrar e eu vou te provar isso, porque as habilidades que mais são requisitadas não passam nem perto de serem habilidades de saber programar. O que realmente importa dentro do design de experiência do usuário é a sua capacidade de entender as necessidades das pessoas,
resolver os problemas delas de forma criativa, e essa criatividade tem a ver com repertório, tem a ver com o seu estudo, e comunicar essas ideias de uma maneira clara, que aí sua equipe inteira vai conseguir trabalhar e te ajudar a criar esse produto, que você não vai conseguir criar sozinho, obviamente. Então, colaboração é essencial. No design, a gente costuma dizer que o design é forma e função. E Steve Jobs bem eternizou essa frase dizendo que o design não é apenas como algo se parece, é como algo funciona. Muito bem influenciado, inclusive, por Donald Norman, que trabalhou na Apple ali nos anos 90. E para fazer algo funcionar bem, você precisa de empatia, lógica e criatividade, habilidade que todos nós podemos desenvolver. Inclusive, eu tenho um gráfico que ilustra muito bem isso daqui, dá só uma olhada. É como a analogia de um iceberg. O iceberg, o pessoal fala, né, que a ponta, você só vê a ponta do iceberg, que é esse pedaço pequenininho que fica ali fora da superfície da água. O que você vê é a parte visual, é essa superfície do iceberg. É apenas a ponta dele. E o que a maioria das pessoas não vê, que é onde estão as maiores oportunidades, é onde está o dinheiro, é onde está a estratégia, a pesquisa, que é onde está onde você realmente vai fazer a diferença, é o que fica aqui embaixo que ninguém vê. Então esquece essa ideia de que design de experiência do usuário é só para artista, para nerd, para quem nasceu com dom criativo, programador, hacker. Design de experiência do usuário é para qualquer tipo de profissional, é para qualquer pessoa, assim como você. Se você tem curiosidade, se você gosta de resolver problemas, se você se importa com as pessoas, você já tem o que é preciso para você mergulhar de vez nessa área e se tornar um excelente designer de experiência do usuário, obviamente estudando as técnicas certas com a estratégia certa. Então a gente chega aqui no momento que talvez você estivesse esperando desde o início desse evento, né? Vamos falar de dinheiro, vamos falar de futuro. Quanto que esse tipo de profissional ganha, quais são as áreas que você pode ganhar e onde é que estão essas vagas. E eu preciso te falar uma coisa. No começo, eu tinha muita resistência para tocar nesse assunto, tá? Eu sempre gostei de fazer design pela minha paixão pelo design. Quando eu falava de dinheiro, quando eu falava de salário, eu me sentia meio que assim, como um mercenário trabalhando só pela grana, sendo que o meu gosto mesmo da profissão é trabalhar pelo impacto, é por ajudar pessoas, é por criar produtos que milhões de pessoas podem usar, mas obviamente quando você fica muito bom em algo, você acaba sendo muito bem recompensado por isso. E não dá para ignorar que todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, tem que pagar as contas. Quer realizar o sonho de viajar, de ter a casa própria, de ajudar a família, você vai precisar de dinheiro. Então eu não queria te dar a impressão de que tudo nesse mundo se trata de dinheiro. Mas meu orgulho de falar sobre isso aqui é justamente por causa de você. É por causa dos meus alunos, pessoas que saíram do zero e estão conseguindo salários fantásticos para poder realizar os seus sonhos. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, acredito na família, tenho minha esposa, meus 3 filhos, eu acredito nos valores, no ser humano, em tudo isso. Mas eu aprendi que eu não posso desprezar a realidade de muitas pessoas que às vezes têm interferência de qualidade de vida, problemas na saúde, querem proporcionar uma vida melhor para suas famílias, para si mesmo, para as pessoas que ama e por limitações financeiras não consegue fazer isso. Então, não é só vocação, não é só valores de querer ajudar o próximo, também é financeiro, tá? E nas pesquisas que eu sempre faço quando vocês se inscrevem nesse evento, eu percebo que a maioria das pessoas que chegam aqui ou estão desempregadas, ou estão insatisfeitas com o seu trabalho atual, ou sequer ganham R$3.000 por mês, que é o início na carreira de design de experiência do usuário, já está na faixa ali dos 4.000, 4.500. Ou seja, mesmo sendo iniciante, de repente você pode estar falando em ganhar mais do que você tem perspectiva de ganhar como um gerente, como um coordenador na sua área atual. E o que me inspira a falar sobre isso aqui é justamente a história de pessoas assim como você, que trabalharam, que estudaram e estão conseguindo realizar esses sonhos. Dá uma olhada só nisso daqui. Eu diria que durante os meus 2, 3 primeiros anos de graduação de farmácia eu ainda considerava seguir na área, mas a questão foi que quando eu percebi que o mercado de trabalho era diferente de toda a vivência que eu estava tendo dentro da faculdade e da teoria em si, eu já não me identifiquei mais, que foi um dos meus principais motivadores para migrar de carreira, né? O estilo de vida e realmente rotina, tanto de vida pessoal. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ter liberdade de definir meu horário. E aí, como eu conheci o design, eu me identifiquei. Você está ganhando mais de 10 mil por mês com design de experiência do usuário? Sim, sim. Eu já tinha 20 anos de experiência, né, no turismo, mas turismo é uma área muito volátil, né? Então, a renda era bem variável. E, assim, se eu fosse tirar uma média, era em torno de 3,5 que eu ganhava. E aí, obviamente, veio a pandemia, eu me vi completamente sem renda. Kathleen, você já ganha mais de 10 mil reais por mês com design de experiência do usuário? Sim. O fato de eu já trabalhar na área pesou muito para eles, tanto que eu mandei o currículo e me chamaram em 10 minutos. Você está tentando de um jeito, não está dando certo, é o que você falou, vamos tentar de outro jeito então. O que eu estou fazendo errado no meu currículo? O que eu estou fazendo errado
talvez no meu posicionamento no LinkedIn, né? Faz uma pesquisa em você mesmo, né? Aplica aí os seus conhecimentos de UX em você mesmo, nos seus processos, e eu tenho certeza que as coisas vão dar certo. Então vamos direto ao ponto. Design de experiência do usuário é uma das carreiras mais bem remuneradas na área de tecnologia. Dá uma olhada só nesses números aqui. Por esse gráfico você consegue ver que quem tem curso superior completo está com a mediana salarial ali próximo de R$10 mil por mês. Mediana quer dizer que metade das pessoas ganham mais que isso, metade das pessoas ganham menos. Então não é só uma média que pega um número maluco de uma pessoa que está ganhando super bem e que diz que isso é a média mesmo tendo pessoas ganhando muito mal. Não. Metade das pessoas ganham mais do que R$10 mil por mês. Com especialização, a gente tem uma pós-graduação também. Com especialização, esse número já sobe ali para a faixa de R$13 mil. Ou seja, quanto mais qualificado você é, maiores são as chances de você ganhar melhor. Isso é de uma pesquisa bem recente que saiu aqui em outubro de 2024. No site Research Ops Brasil, dá uma olhada aqui nos salários. UX Designer, sênior ganhando ali na faixa de 8 mil, especialista ganhando na faixa de 13, pesquisador de experiência ali na faixa de 10 mil sênior e os iniciantes ganhando ali entre 3,5, 4, 5 mil, dependendo da área que eles estão. E você pode olhar onde você quiser. Se você for olhar no Glassdoor, você vai ver como estão as médias salariais. Se você olhar pesquisas brasileiras, pesquisas internacionais, você vai ver como o salário de um designer de experiência do usuário é atraente. Inclusive no exterior, a gente está falando de iniciantes ganhando ali na faixa de 60 a 80 mil dólares por ano, sendo que os mais experientes estão passando de 100 mil dólares por ano. Imagina você poder ganhar isso morando no Brasil. É claro que para você conseguir uma vaga no exterior, assim como eu consegui, você vai ter que construir essa experiência, você vai trabalhar no Brasil primeiro, essa é a estratégia que eu acho mais simples, foi a que eu fiz. Trabalha no Brasil, ganha experiência no Brasil. Quando você estiver afiadinho, com bons cases, bons trabalhos para mostrar que você consegue ser um bom profissional, aí você aplica para as vagas no exterior e aí você tem um futuro muito promissor, sem precisar ir para outro país, ralar com subemprego, igual muita gente vai, para tentar conseguir um visto, com esses problemas todos de imigração que tem. Não, você vai com experiência, com conhecimento, recebe um convitinho para o seu visto, vai com tudo pago igual eu vim. Não tem nada melhor, não tem nada mais tranquilo. Eu vim com minha família, vim com a minha esposa grávida, a gente chegou aqui, ela estava de 7 meses e foi tudo muito suave, muito tranquilo, porque a gente veio com visto patrocinado, com emprego garantido, e a minha vida ficou muito mais simples para fazer essa migração. Isso se você quiser morar no exterior um dia, mas você também pode seguir carreira no Brasil, sem problema algum. Agora faz uma rápida comparação com outras profissões, tá? Um advogado júnior ganha quanto? R$ 3.500? Um professor de rede pública tem quanto de salário? Uns 3 mil, 4 mil reais? Enfermeiro recebe quanto? Na faixa de uns 4 mil, 5 mil reais de repente? Mas olha bem, a gente está comparando o que você pode ganhar no seu primeiro ano, começando do zero, enquanto com essas profissões, talvez você precise de 3, 4, 10 anos estudando para depois começar qualquer uma delas. Não tem comparação o que é você antecipar esse salário em 3, 4, 5 anos que você não vai precisar fazer outro curso superior. Já multiplicou essa diferença de salário por todo esse período de estudo? Talvez sejam mais de 200 mil reais em salários que você deixaria de ganhar se você optasse por esses caminhos comuns. Aliás, pensa muito bem, tá? Se você hoje está desempregado ou se você está ganhando até 3 mil reais, imagina se você estivesse ganhando 6 mil reais por mês. Cada mês que você está fora dessa oportunidade é 3 mil reais a menos aí na sua conta que você poderia estar ganhando. Em um ano, isso aí significa 30 mil reais a menos. Olha só a oportunidade, o custo de oportunidade que você pode estar deixando passar simplesmente pelo fato de você não estar estudando ou acreditando que isso não é para você, enquanto milhares de outras pessoas, mais de 1.500 dos meus alunos, já conseguiram migrar de carreira e entrar nessas novas oportunidades para ganhar melhor. A única certeza que você tem é que se você não estudar, você vai continuar onde você está. Agora, se você estudar, um mundo de oportunidades pode se abrir para você. Agora, se você olhar nesse site aqui, olha, levels.fyi. Quando você olha aqui para Product Designer e você procura salários, por exemplo, na Microsoft, vou colocar aqui, Microsoft, Facebook, Google, dá uma olhada como que o salário de sênior é nessas empresas. Google Sênior, salário de 200 mil dólares, com 200 mil em opções, 39 mil de bônus, 530 mil dólares por ano. Aí você vai ver que realmente trabalhar no Brasil é uma coisa, ganhar 15, 20 mil reais por mês. Tem muita gente, quando eu falo que dá para ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês no Brasil, acha isso um absurdo, nunca imaginou esse valor todo trabalhando com inovação, sendo que isso é muito normal e muito natural para profissionais que já estão no nível sênior. Agora, quando você já é sênior e você olha para as possibilidades que eu ensino os meus alunos chegarem no exterior, as possibilidades são ainda maiores, tá? Mesmo você pegando os níveis mais baixos aqui, 200 mil dólares por ano, convenhamos,
já dá para viver bem. Agora dá uma olhada nesse gráfico aqui que a Agatha Yamashiro do Carreira na Gringa preparou. Iniciantes com 0 a 3 anos de experiência em UX. No Brasil, ganhando ali até R$5.000, sendo que na Suíça poderia estar ganhando R$35.000 com o dólar a R$5. E quem é mais experiente ali com 4 anos de carreira, no Brasil vai chegar nos 10, 15 mil reais, enquanto ali na Suíça e Estados Unidos pode chegar a 45 mil reais por mês. Então as possibilidades realmente são inúmeras, seja no exterior, seja no Brasil, independente de qual é a sua preferência. Em outras palavras, design de experiência do usuário não só oferece salários competitivos desde o início, como também tem um potencial de crescimento que é impressionante. Você sabe qual foi uma das perguntas que mais apareceram na pesquisa que eu fiz quando você se inscreveu nesse evento? Quanto tempo demora para conseguir a minha tão sonhada vaga então, Leandro? Vamos falar sobre isso. Como que é a progressão na carreira? Já te adianto que o céu é o limite, tá bom? Não tem teto. Eu ainda não conheço qual que é esse teto. Quanto mais eu estudo, mais longe eu consigo chegar. E a velocidade de conquista não é a mesma para todo mundo. Então a progressão típica é mais ou menos nessa linha, mas não quer dizer que seja exatamente assim, tá? Um UX Designer Júnior vai estar ali no seu primeiro, segundo ano de experiência, um pleno ali até 5 anos de experiência, sênior vai estar a partir de 3, 5 anos de experiência. Depois você pode seguir carreiras de gestão ou de contribuidor individual, que a gente chama de especialistas. Ou seja, você pode ficar muito bom tecnicamente e seguir uma carreira de progressão em cargos que a gente chama de staff, principal, e você pode ir ganhando bem como individual contributor ou contribuidor individual, ou você pode ir para as carreiras de management ou gestão, UX manager, diretor de UX, coordenador de UX e por aí vai. Tá? Então você pode escolher nessa divisão de carreira em Y se você vai seguir uma carreira mais técnica ou mais especialista, mas normalmente essa decisão de para qual caminho você vai, ali depois que você passa da senioridade, vai levar ali de 3 a 5 anos. Por que eu digo que isso não é exatamente exato? Eu sempre trabalhei em pelo menos 2 lugares ao mesmo tempo, às vezes até em 3 lugares ao mesmo tempo. Então não dá para comparar a experiência que eu ganhava trabalhando 12, 14, 16 horas por dia com alguém que está trabalhando 8 horas por dia ou menos. Não dá para você comparar a experiência de quem está, por exemplo, só fazendo telinhas e visuais durante 10 anos e de quem está aplicando design de experiência do usuário de verdade com pesquisa ali nos seus primeiros 1, 2 anos de carreira. Então esse tempo de experiência, ele não é exato. Ele varia de acordo com a experiência que você teve. Mas eu tenho vários alunos. Olha, eu comecei o X Unicórnio mais ou menos em 2021 e desde que eu comecei o X Unicórnio já foram mais de 1.500 alunos que conseguiram novas vagas, muitos passando de R$10 mil por mês. Ou seja, questão de 1, 2, 3 anos, eles já estavam vencendo a barreira dos R$10 mil por mês. Quer dizer que isso é típico? Quer dizer que você vai conseguir sem estudar? Obviamente não, mas é possível. Se vários alunos conseguiram, você também pode conseguir. Eu não estou falando de mim. Ah, porque o Leandro estudou demais, era nerdzinho demais, conseguiu isso e aquilo porque estava trabalhando sei lá quantas horas por dia. Não, várias outras pessoas também conseguiram, mas é claro que o seu sucesso vai variar de acordo com a sua dedicação. Agora, sem papinho sacana, sem papinho babaquinha de meritocracia, tá? Eu sei que uma dona de casa, que tem 2 filhos para criar, que é mãe solteira, que tem que pegar 2 horas nada, 4 horas de ônibus às vezes, de trânsito, ida e volta para poder ir para o trabalho, para poder voltar para casa, não vai ter as mesmas condições de uma pessoa que às vezes mora na casa dos pais, não tem que trabalhar e está só por conta dos estudos. Obviamente que essas 24 horas passa diferente para quem tem mais condições ou para quem tem menos condições. Porém, eu tenho uma certeza. O motoboy que estudar design de experiência do usuário e se dedicar vai chegar muito mais longe que o motoboy que não conseguir parar para poder estudar e para se dedicar. Eu sei que não é fácil e eu não estou dizendo que só o motoboy que vai conseguir. O que eu estou dizendo é, se você está na condição A, o seu estudo é o que vai fazer você ter uma vida diferente de quem está nessa mesma condição que você. Por mais que o mundo seja justo, por mais que as desigualdades sociais existam, a maior forma de você ter uma mobilidade social é estudando. E é isso que eu estou querendo oferecer aqui para você, um caminho de estudos. Eu sei que não é fácil, muita gente vai ter que estudar no extra tempo, mas se você tem condição, se você tem tempo, se você pode estudar e você não está aproveitando isso, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, sendo bem sincero. Mudar de vida não cai do céu não, isso aí a gente tem que plantar, a gente tem que semear, a gente tem que aguar, se você quiser colher. Então você vai precisar passar por isso, não tem fórmula mágica, tem que estudar, é normal. Mas dá para fazer. Mas voltando aqui depois desse sermãozinho, né? Eu estava falando que você pode ir júnior, pleno, sênior, lead, manager e por aí vai. E nessa evolução, cada passo nessa escadinha que você dá representa não só um aumento significativo de salário, mas também um aumento de responsabilidade e de impacto no produto que você vai criar. Cada vez você está direcionando mais qual é o caminho que a empresa tem que seguir, onde os investimentos vão ser aplicados, você começa a assumir mais riscos
e por isso você ganha melhor. Agora, os passos para percorrer todo esse caminho é justamente o que eu vou te mostrar amanhã, porque hoje eu ainda quero te mostrar as vagas que estão disponíveis para você, onde buscar essas vagas, onde encontrar elas, aí você entendendo como é que está o cenário econômico, como é que estão as vagas, como é que estão os salários, tendo um passo a passo na mão, aí sim você começa a ficar preparado para jogar esse jogo. Você não vai cair de paraquedas, porque alguém falou que o X é legal, vou tentar fazer um curso de final de semana e achar que eu vou conseguir minha vaga. Né? Meu objetivo é te dar toda essa visão para você realmente saber onde você está pisando e correr na direção certa. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Vamos entrar aqui no LinkedIn e vamos procurar pelas vagas do LinkedIn. LinkedIn é só um dos sites que você pode encontrar essas vagas, tá? Você clica aqui em vagas, aí você vai procurar por o X no Brasil, experiência do usuário X no Brasil, 460 novas vagas desde a última vez que eu olhei. São 3.668 vagas aqui hoje, tá? Vagas para manager, para staff, que eu falei, aquele indivíduo contribuidor. Individual contributor, contribuidor individual, já misturei tudo aqui, né? Que é aquela pessoa mais técnica, que não vai para a área de gestão. Aqui manager já é na área de gestão. BTG Pactual, Airbnb, Visa, Bosch, um monte de empresas legais, olha, Quinto Andar e várias outras empresas médias, pequenas aqui também buscando designers, tá? Então aqui você vê que tem mais de 3.600 vagas para diversos níveis profissionais e se você for no Glassdoor, é outro lugar para você procurar vagas, tem vários outros lugares que você também pode buscar suas oportunidades e que eu passo para os meus alunos, inclusive a gente tem uma comunidade que eu estou sempre postando novas vagas ali para eles se candidatarem também. E isso, como eu falei no primeiro episódio, tá? São 3.600 vagas hoje. 2 anos atrás, em 2022, tinha 900 vagas disponíveis, ou seja, são 4 vezes mais vagas do que 2 anos atrás, quando o pessoal falou que as vagas, porque o UX está difícil, porque nunca vai ser tão bom quanto na pandemia. Pandemia realmente chegou a bater 5.500 vagas, teve uma quedinha, está crescendo de novo, o momento está muito promissor para quem está querendo entrar nessa área agora. Então essas são as vagas hoje, mas e no futuro, como vai ser? Eu não tenho bola de cristal para saber, mas como eu já te falei, se eu pudesse apostar, eu apostaria que vagas relacionadas à tecnologia vão continuar crescendo. Com todos esses dados que eu já te mostrei aqui, você pode ter certeza que design de experiência do usuário só tem um futuro promissor. Esse relatório aqui do Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial listou o UX Design como uma das profissões com maior crescimento projetado para os próximos 5 anos, daqui para 2030. E olha só que interessante, enquanto o UX UI, Design de Experiência do Usuário e Design de Interface, está em 8º lugar das carreiras que mais crescem, você vê que Design Gráfico como uma das carreiras que mais despencam. Por quê? Inteligência Artificial está chegando, criar arte está sendo muito fácil de você fazer com promptzinho de inteligência artificial, então gerar imagem, gerar embalagem, gerar material gráfico, é algo que está sendo substituído muito rapidamente. Enquanto pensar estrategicamente, entender o que as pessoas realmente precisam, melhorar a interação, é algo que está crescendo e mais difícil de substituir com IA. Na verdade, nem substituir com IA, mas o seu trabalho, obviamente, vai ficar simples, mais fácil, mais rápido de fazer e com mais qualidade, porque você vai ter ferramentas melhores na sua mão. E claro, eu falei aqui para você que eu ia falar de dinheiro, mas nem tudo é dinheiro. Se você gosta do que você faz, você vai querer estudar mais. Se você estuda mais, você fica melhor no que você faz. Se você fica melhor, você é cada vez mais valorizado. Então, gostar do que você faz acaba te levando a ser mais valorizado. E dinheiro acaba sendo a consequência apenas do conhecimento acumulado que você tem e de você saber usar ele da forma certa e saber vender ele da forma certa. Agora, será que design de experiência do usuário é uma profissão que as pessoas gostam? Dá uma olhada aqui nessa pesquisa. Essa é uma pesquisa da UX Mastery que revelou que 89% dos UX designers se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos com a sua carreira. Isso coloca o design de experiência do usuário entre as profissões com maior índice de satisfação profissional. É aquele lance, né, de você fazer algo que você gosta, algo que é útil, que tem demanda, algo que você ganha bem e que gera impacto. Você está ali dentro de tudo que você precisa para você ser feliz com a sua carreira. E tem um fator extra que você precisa considerar. Eu te falei que o design de experiência do usuário pode ser aplicado em qualquer área. Eu vou te mostrar alguns resultados de negócio que os alunos aqui do X Unicórnio estão tendo trabalhando com design de experiência do usuário. Olha só os cases de sucesso. Um deles trabalha no Hospital Albert Einstein e mostrou como ele reduziu em 64% a reinternação dos pacientes, gerando milhões de reais em saves financeiros com a Sul América. Um outro aluno trabalha no Banco do Brasil e aumentou a adoção do painel de e-commerce em 500% e a satisfação do usuário de 3,5 para 4,1 pontos. Um aluno do Mercado Livre mostrou como ele redesenhou o cadastro de produtos armazenados no maior e-commerce da América Latina. Uma aluna que trabalha no Serasa Experience mostrou como ela diminuiu em 53%
o tempo de execução de uma biometria facial, preservando a segurança de pessoas com acessibilidade visual, sem comprometer a usabilidade delas. Uma pessoa que trabalha no Itaú mostrou como ele superou em 23% o número de cadastros qualificados para o banco. Uma pessoa que trabalha na Jusfy utilizou métodos de priorização e comunicação para ajudar o time a alcançar mais de 1 milhão de receita recorrente anual. Uma aluna que trabalha na Vaquinha mostrou como ela transformou o lançamento de Pix, elevando de 4% para 70% as conversões com chaves personalizadas dentro da empresa dela. Um aluno que trabalha na Globo mostrou como ele transformou o Cartola Futebol Clube, que chegou a 700 mil interações em um lançamento de 2 semanas. Um profissional da SAMI mostrou como ele reduziu a ativação clínica em 92%, economizando 150 milhões de reais em sinistros. Uma profissional da Prodesp mudou o processo de abertura da empresa do estado de São Paulo, que antes levava cerca de 30 minutos a 1 hora, para 8 minutos agora. E esses são resultados de alunos do X Unicórnio que trabalham no mercado financeiro, de e-commerce e saúde e que estão gerando resultados e muito impacto para suas empresas. Alunos do X Unicórnio. Eu nem estou falando dos maiores cases de UX do mundo. Se fosse para falar dos maiores cases do mundo, porque normalmente se você for olhar para cases de sucesso na internet, você vai achar cases do Airbnb, que falam que teve aumento de 30% nas reservas, que o valor de mercado subiu para 100 bilhões, justamente por causa do impacto de UX, mercado de experiência do usuário aplicado dentro desse contexto. Da Netflix, que economiza aproximadamente $1 bilhão por ano por causa daquele sistema de recomendação que foi crucial. Case clássico de UX. Isso é só para demonstrar a adaptabilidade e o impacto significativo que o design de experiência do usuário pode ter em diversos setores, em diversas empresas e que faz essa profissão ser altamente demandada e flexível no mercado. Eu vou repetir, se você for mandado embora num segmento que está em crise, é muito fácil você se adaptar, virar para outro segmento, continuar trabalhando com X, mas de forma flexível. Você não está mais preso e você não está mais refém de um mercado que pode entrar em crise e que está fora do seu controle, porque você está no controle da sua carreira quando você trabalha com design de experiência do usuário. Agora, imagina só, trabalhar com algo que você ama, ser bem remunerado por isso, ter flexibilidade para trabalhar de casa ou de qualquer lugar do mundo e ainda fazer a diferença na vida das pessoas por meio do design. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é real. Está ao seu alcance. É isso que eu estou querendo te fazer chegar a essa conclusão. Você percebe a oportunidade que está nas suas mãos? E eu quero finalizar essa aula com os maiores erros que as pessoas cometem quando tentam entrar na área de design de experiência do usuário. Para você não cometer esses mesmos erros. Esses erros te atrasam, te faz o que poderia ser 6 meses se você conseguir estudar e começar a aplicar para as novas vagas, você demorar 1 ano, demorar 2 anos. São erros que fazem você seguir na direção errada. E como eu já te falei, não adianta você ser o corredor mais rápido, o mais inteligente, o mais esperto, se você estiver correndo na direção errada. Não tem como ganhar a corrida assim. E é por isso que eu quero te mostrar esses 7 erros para você não errar mais daqui para frente. Agora respira fundo. Vamos lá comigo. Sorria. Vamos só mais um pouquinho. Eu tenho algo que eu não posso deixar de passar para você hoje. A gente está chegando lá, tá? Eu não posso parar aqui sem te revelar os 7 erros mais comuns que podem atrapalhar a sua jornada. E o melhor de tudo, né? Como você pode evitar esses erros. Primeiro erro. Achar que você precisa de ter um diploma em design para você poder começar a trabalhar com X. Isso não procede. Eu já te falei um pouco sobre isso, mas a verdade é que design de experiência do usuário vai valorizar muito mais a sua habilidade prática, a sua experiência, o seu portfólio do que o seu diplominha. Ninguém vai te pedir o seu diploma. Tá? Então as habilidades práticas que você tem que adquirir é basicamente trabalhar em desafios reais, trabalhar em desafios de empresas reais. Os alunos do X Unicórnio, por exemplo, recebem um desafio, trabalham nesses desafios e saem do curso já com o portfólio pronto, mostrando que eles dominam e que eles sabem as habilidades que as empresas estão buscando. Se você já trabalha em alguma empresa, você pode começar a tentar melhorar a experiência dentro da sua própria empresa e criar um case de portfólio com base na sua experiência real. Você não precisa ficar esperando o seu chefe pedir para você fazer um bom trabalho. Você mesmo pode aplicar as técnicas e construir a sua história e o seu portfólio a partir disso. Você pode trabalhar em ONGs, em projetos pessoais. Você define como você vai fazer isso, mas não tem mais desculpas para você falar que você não tem a experiência que as empresas estão buscando. Se você achar que você não sabe de jeito nenhum como fazer isso, cola na gente no X Unicórnio, que você vai resolver desafios de empresas reais e vai sair da formação com o seu portfólio pronto para você aplicar para as vagas. O segundo erro é achar que você precisa dominar todas as ferramentas de design para começar. CorelDRAW, Photoshop, não precisa disso. Ainda mais essas ferramentas que são pesadas, pesam o computador, você precisa de uma máquina mais
potente para você trabalhar. Não, você pode aprender como fazer pesquisas com usuários, você pode aprender técnicas de resolução de problemas e a ferramenta de design, o Figma, é só uma das ferramentas que você vai aprender para você conseguir tangibilizar o seu trabalho, mostrar que você consegue realmente projetar soluções. E aprender Figma, isso eu te ensino em 6 horas dentro das minhas formações, não é o mais difícil. Então pode ficar despreocupado que ferramenta vai ser o menor dos seus problemas, é fácil de aprender, você tem que aprender mesmo é resolver problemas. E aí usar as ferramentas de design para mostrar o que você projetou é a parte mais fácil do trabalho, fica tranquilo. Eu tô cansado de ver gente que é ninja no Figma, que é ninja no Photoshop e não consegue vagas boas, não consegue bons salários, porque só sabem desenhar, não sabem resolver problemas. Aí o seu valor de mercado, qualquer inteligência artificial sabe fazer igual, né? Então aqui para resolver esse problema, foca nos fundamentos básicos de UX. Aprende primeiro a importância da pesquisa, as metodologias, as técnicas e não necessariamente a ferramenta primeiro. Apesar de que no início, quando você é júnior, você vai realmente colocar a mão na massa, vai aplicar muito de ferramenta. Na medida que o seu trabalho vai ficando mais complexo, quanto mais sênior você é, mais você vai se afastando às vezes da ferramenta, a não ser que você seja um contribuidor individual especialista em visual. Mas caso contrário, você vai indo para uma área mais de gestão, você vai se afastando da ferramenta mesmo. Então no começo você vai aprender um pouco de ferramenta, mas o que mais vai te tornar um profissional valioso para você crescer são os fundamentos de UX. Então não erra achando que vai aprender só um cursinho de Figma de um final de semana e a sua vida vai se resolver. Não é esse o caminho é outro. Terceiro problema é o medo de você mostrar os seus primeiros trabalhos. É muito comum você sentir que os seus projetos ainda não são bons o suficiente, você querer esconder, ter vergonha deles, achar que todo mundo é melhor. Mas lembra, júnior disputa com júnior. Sênior disputa com sênior. Você não vai ver uma pessoa que está acostumada a ganhar 15 mil reais por mês disputando vaga para ganhar 4 mil reais por mês. Você vai disputar a vaga de 4 mil com outras pessoas que também estão ganhando ali 3, 4 mil e estão querendo esse salário. Então o nível delas não vai ser um nível astronômico. Você só precisa ser o melhor entre os iniciantes quando você está começando. Claro que eu não estou dizendo para você acomodar, mas esse é o jogo que você tem que jogar. Quando você está no início de carreira, você tem que ser o melhor entre os iniciantes. Quando você vai crescendo, aí sim você vai tendo que subir o seu nível ainda mais. Mas não fica com vergonha dos seus primeiros trabalhos, porque eles são mais do que suficientes para você conseguir as suas primeiras oportunidades. O quarto maior erro é você ignorar a importância de você entender o usuário. Tem muita gente que acha que design de experiência do usuário é só fazer coisinha bonita. Eu já te falei que esse não é o caminho. O mais importante é entender as necessidades reais de quem vai usar o seu produto. Então a minha dica para você, pratique a alteridade, pratique tentar entender o contexto do seu usuário, as dores, as dificuldades que eles têm, quais são as dificuldades que eles estão tendo no dia a dia, observa como as pessoas interagem com os produtos, com os serviços ao seu redor, pergunte para os seus amigos, para os seus familiares as experiências nos aplicativos, nos sites que eles têm, você vai ver que esse olhar curioso é o coração do design de experiência do usuário. Claro que você não vai fazer pesquisa do usuário com seus amigos, com seus familiares, aí vai ficar enviesado, né? Você perguntar para sua mãe se ela gostou do seu aplicativo, pode ser um produto de papel higiênico reciclado in natura, que ela vai falar, nossa meu filho, como parece ser saboroso esse docinho de papel higiênico reciclado, porque mãe é mãe, né? Então você tem que tomar cuidado com os vieses de pesquisa. Você tem que perguntar, não somente para qualquer pessoa, mas você tem que perguntar da forma certa e com o objetivo certo. Esse é o coração das pesquisas em design de experiência do usuário. Então não vai achando que é só perguntar para os seus amigos, mas também não esquece da importância de você entender o seu usuário acima de qualquer coisa. Mais do que entender seu chefe, mais do que entender os colaboradores da sua empresa, entender o seu usuário, quem realmente vai usar o produto. O quinto erro, já passamos por ele, né? Achar que você precisa saber programar, já falei tanto sobre isso que eu não vou nem falar de novo. Não é possível que você chegou até aqui achando que você precisa ser um hacker de computador, você já sabe que não é bem assim. Como que você contorna esse problema? Lembra que você é responsável por projetar solução para os problemas. Você vai entender as dores, vai entender os padrões do que as pessoas mais estão tendo dificuldade, o que elas estão errando, o que elas estão precisando e você vai projetar a solução certa. Depois alguém programa. O sexto maior erro, querer ou caminhar sozinho ou querer seguir o caminho mais barato, mais fácil, juntar em grupinhos de WhatsApp de pessoas que estão querendo se ajudar, sendo que ninguém chegou em lugar nenhum ainda. Você tem que se juntar com comunidades que tem pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Se você ficar num lugar que todo mundo é iniciante, que ninguém sabe de nada, só fica todo mundo reclamando que vaga para iniciante está difícil, que vaga pede experiência e blá 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 blá, não adianta esse chororô. O que você tem que fazer é entregar para as empresas o que elas precisam. Se querem experiência, entrega. Se ela está querendo alguém que tem um bom portfólio, entrega. É aí que você tem que ir atrás e não ficar em grupinhos achando que é difícil conseguir vaga e achando desculpa para reclamar de tudo. É claro que as empresas querem os melhores profissionais. É claro que elas querem gente mais experiente. É claro que querem gente com portfólio. É claro que querem gente com experiência. Elas querem contratar alguém que resolva o problema. Então não é reclamar que elas pedem isso.
é oferecer o que elas estão buscando. E o sétimo e maior problema de todos, subestimar as suas habilidades atuais. Eu te falei que você tem habilidades transferíveis, valiosas, e dependendo do caminho que você seguir, você pode catalisar a sua carreira simplesmente pelo fato de que você vai usar um conhecimento que você já tem, que você já estudou, que pouca gente sabe e que vai ser o seu diferencial competitivo nessa área. Então faz uma lista das habilidades que você tem hoje, pensa em como todas elas podem ser aplicadas ao design de experiência do usuário. Boa comunicação, resolução de problema, empatia, todas essas habilidades são cruciais em um X e talvez você já tenha até desenvolvido na sua carreira. E eu te mostrei também um mapa de carreira que você vai poder baixar e você vai poder conectar tudo isso e entender como que você pode chegar na profissão dos seus sonhos, que pode ser o designer de experiência do usuário. Concluindo essa parte, antes de eu te falar da bolsa e a palavra-chave dessa aula de hoje, você precisa se lembrar que cada erro aqui é, na verdade, uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade de crescimento para você. O design de experiência do usuário é uma área que vai valorizar a diversidade de experiências e as diferentes perspectivas que cada pessoa tem. A sua jornada única pode ser exatamente o que vai fazer de você um designer de experiência do usuário de destaque. Um designer que tem habilidades difíceis de ser encontradas das outras pessoas, um profissional excepcional. Então não deixe esses erros comuns que eu te falei te impedirem de explorar essa carreira. Se você tiver disposição para aprender, se você tiver o tempo necessário para aprender, você pode fazer uma transição bem sucedida para o design de experiência do usuário, independente de onde você está começando. Agora me diz uma coisa, você está pronto de verdade para dar o próximo passo na sua jornada de design de experiência do usuário? Porque se você estiver pronto, no próximo vídeo, terceiro e último vídeo dessa série, eu vou te mostrar exatamente como transformar esses desafios em oportunidades de crescimento. Eu vou abrir melhor aquele mapa para você, eu vou te mostrar o passo a passo que eu ensino para os meus alunos, tudo que eu ofereço para eles, para você aproveitar isso e você definir qual é a melhor estratégia para você. E sobre a bolsa de estudos, amanhã eu vou detalhar como você pode concorrer o kitzinho do X Unicórnio e também a bolsa de estudos da maior formação de design de experiência do usuário do Brasil, que é o X Unicórnio, uma formação que já ajudou mais de 1.500 pessoas a conseguirem vagas em empresas como Mercado Livre, Globo, SAP, na Alemanha, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, conseguiram conquistar o mundo. Só que antes da gente encerrar, eu quero falar diretamente com você. Você que está me assistindo aqui agora. Você já parou para pensar por que você ainda não deu esse passo para mudar de carreira? Por que você ainda não entrou no mundo do X? Talvez você esteja pensando algo do tipo, mas é que a minha família não me apoia. Mas e se eu não for bom o suficiente? Mas se não tiver vaga? Deixa eu te falar uma coisa. Essas coisas são apenas crenças que estão te segurando, crenças limitantes. A verdade é que ninguém vai mudar a sua vida por você. Não é o governo, não é o seu chefe, não é sua família. A única pessoa que pode mudar a sua vida é você. De repente, a única pessoa que pode mudar a vida da sua família é você. A sua família depende de você. Por quanto tempo você ainda vai ficar esperando a aprovação de outras pessoas para seguir os seus sonhos? Você não vai tomar uma decisão por si só. A bola está no seu campo agora. Você que tem que chutar. Você precisa ser essa mola propulsora da sua vida. Sabe aquela ambição que ficou adormecida dentro de você? Aquele desejo de fazer algo grandioso? Aquilo que você sentiu quando de repente você passou no vestibular, quando você decidiu o seu curso superior? Está na hora de acordar de novo essa vontade de fazer a diferença. Não se contente em ser medíocre, de ser só a média, de fazer o que todo mundo faz. Eu não vou entrar em tecnologia porque ninguém da minha rua entrou, porque ninguém que eu conheço entrou. Faça diferente, não aceite menos do que você merece. Você tem potencial para muito mais do que isso. Eu só consegui chegar onde eu cheguei hoje porque eu decidi que eu ia fazer diferente, que eu ia tomar o controle da situação. Eu tomei riscos, eu tive que fazer muitos cursos, eu tive que fazer um monte de coisa que ninguém estava fazendo. Muita gente me achava irresponsável de gastar tanto dinheiro com cursos igual eu gastava, mas você pode ser um UX designer extraordinário. Você pode transformar a vida de outras pessoas através do seu trabalho, você pode transformar a vida da sua família. Só que para isso, você é a única pessoa que pode dar o próximo primeiro passo. Você que tem que estar disposto a mudar, disposto a aprender, disposto a crescer. O conhecimento que você precisa está aqui, está esperando por você. Eu vou te mostrar tudo na próxima aula, na terceira aula desse evento. Mas ele só vai ser útil se você estiver pronto para receber esse conhecimento. Então eu te pergunto, você está pronto para aumentar a sua ambição, para assumir o controle da sua vida? Porque se você está, o próximo vídeo vai te mostrar exatamente como você pode dar esse salto, como você pode transformar esse desejo em realidade. E a decisão é só sua. Você pode continuar como você está ou você pode escolher a mudança. Você pode entrar para uma nova carreira, para um novo futuro, ou você pode seguir a carreira que você está hoje. É uma decisão que só você pode tomar, só você vai saber, diante de tudo isso que eu te mostrei aqui, se a opção que você tem hoje é melhor ou se investir em algo diferente vai ser melhor para a sua carreira. Agora se lembra de uma coisa,
O único arrependimento que você pode ter se você começar a estudar agora é de não ter começado antes, porque eu tenho certeza que quem estuda chega mais longe. Eu já vi essa história se repetir milhares, literalmente milhares de vezes. Foram mais de 1.500 alunos. Aconteceu comigo, aconteceu com quem estuda comigo. Então me diz como é que vai ser. Você vai continuar assistindo estudo do lado de fora, a tecnologia acontecendo, a tecnologia surgindo, as novas vagas surgindo, ou você vai entrar nesse jogo para fazer o gol? Se você for entrar para jogar, se prepara para assistir o próximo vídeo, porque nele eu vou te mostrar a oportunidade de transformar a sua vida com o design de experiência do usuário. O passo a passo completo que eu ensino para os meus alunos. Toda a ementa, as matérias que eu ensino, como que eles trabalham em comunidade, como que eles trabalham em equipe. Não perde, porque a sua nova carreira, o seu novo futuro estão te esperando no próximo vídeo. Mas antes da gente se despedir, anota a segunda palavra-chave que você vai precisar para concorrer à bolsa do X Unicórnio e para concorrer ao kit do X Unicórnio. Essa palavra vai ser #possibilidade. Mais uma vez para você anotar, #possibilidade. Hoje a gente explorou um tema que é mais do que um simples sonho. É uma possibilidade real para transformar a sua vida financeira, transformar a sua vida profissional, transformar de repente a vida das pessoas ao seu redor. E no próximo vídeo a gente vai mergulhar no plano prático para você fazer até R$10.000 por mês com design de experiência do usuário. Eu vou te mostrar o passo a passo para você conquistar a sua vaga em menos tempo do que qualquer outra estratégia, mesmo que você esteja começando do zero. Agora, se você já sentiu aquele friozinho na barriga, aquela excitação de poder imaginar as possibilidades, saiba que isso não é só um sonho distante, é uma possibilidade concreta. E a gente está aqui para te ajudar a tornar isso realidade. Lembra, possibilidade é mais do que a palavra-chave de hoje. É o caminho para o futuro onde você é o protagonista. E esse futuro começa agora. Então não perde o próximo vídeo, ele é a peça que falta para completar o quebra-cabeça do seu sucesso em design de experiência do usuário. Entra no @xunicórnio do Instagram, comenta qual foi o seu maior aprendizado da aula de hoje, no vídeo mais recente, porque quem comentar vai poder participar do quiz. Isso é a regra do quiz, vai ter que ter a palavra-chave e tem que ter comentado qual foi o seu maior aprendizado nessas aulas. E se você tem um amigo, um parente, alguém que também está precisando de dar uma guinada na carreira, compartilhe esse vídeo com ele, porque eu tenho certeza que quem vai sozinho vai mais rápido, mas quem vai junto vai mais longe. E se você tiver alguém para ir junto com você nessa jornada, a jornada vai ser ainda mais gratificante. Então a próxima aula vai ser liberada amanhã, 9 horas da manhã, horário de Brasília. Se programa para estar aqui, porque cada detalhe vai ser fundamental para o seu sucesso nessa nova carreira. E se você está pronto para dar o próximo passo, para transformar essa possibilidade em realidade, a gente se vê no próximo vídeo. E para finalizar, eu quero deixar aqui a história de um aluno que estava no mesmo lugar que você e que hoje está no lugar que você quer chegar. É para te inspirar, espero que você goste, um grande abraço e até a próxima aula. Quando eu saí do ensino médio, eu tinha o sonho de mudar o mundo. E aí eu resolvi fazer relações internacionais. E aí quando eu terminei a faculdade, eu queria só mudar o Brasil. E aí eu fui fazer um mestrado em administração pública. Nada disso é relacionado a design. Mas eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a fazer pesquisa, eu aprendi a entender como as coisas acontecem no mundo. Eu me encontrei mesmo, foi no setor de tecnologia. Você tem um conjunto de habilidades que você consegue transportar para o seu trabalho em UX, que as outras pessoas no seu time não necessariamente vão ter. É para essas habilidades que eu quero que vocês olhem. Eu acho que é muito comum a gente ter síndrome do impostor, eu acho muito comum a gente duvidar das nossas habilidades. Essa é a baldeação que eu fazia todo dia para ir trabalhar em Pinheiros. Eu trabalhava no Morumbi, na verdade. Gente, o trajeto one way, assim, da minha casa até o trabalho era mais ou menos 2 horas num bom dia. Ao todo eu ficava 5 horas no trânsito para fazer um estágio de 6 horas. E eu chorava quando eu chegava em casa. Eu tô quase chorando agora. Era difícil. Desculpa. Eu lembro quando eu chegava na faculdade, eu tinha uma colega, ela falava, meu, por que você tá fazendo isso? É só um estágio. E eu falava, cara, é só um estágio, mas é um estágio na empresa dos meus sonhos. E um dia eu vou trabalhar na sede. Essa era eu trabalhando no suporte. E essa sou eu hoje trabalhando na sede. Essa é a vista da minha sala. Essa é a vista da minha mesa.
atrás dessas árvores aqui fica a minha casa. E aí uns 6 quilômetros de distância, esse é o caminho pra eu chegar nessa sala aqui. Então assim, não é fácil, mas é possível. Não deixa ninguém falar que você não merece e não deixa ninguém falar que você não consegue. E quando eu falo ninguém, é nem você mesmo. Porque eu vou te falar, eu não tive apoio para ir morar na Alemanha dos meus pais, eles tinham medo. Eu não tinha um parceiro na época. Na época que eu tava fazendo todo esse processo, eu saí de um relacionamento. Mas eu tive o apoio da comunidade. Que quando eu tava fazendo os módulos, quando eu tava fazendo o trabalho em grupo, os caras falavam assim, não, Bia. A gente segura as pontas aqui, você vai lá fazer sua entrevista. Cara, é isso que essa comunidade, é isso que a gente tá fazendo aqui hoje. É por isso que eu voei 12 horas anteontem pra estar aqui com vocês hoje, sabe? É isso que é a comunidade. Esse é o questionamento que eu queria deixar aqui pra vocês hoje. O X não é fim, o X é meio. E como que você vai usar o UX para conseguir chegar nos seus sonhos, conseguir realizar seus sonhos? Você já está ganhando mais de R$10 mil por mês com design de experiência do usuário? Já, na verdade, desde a minha primeira vaga em UX, eu ganho mais de 10 mil. Eu sou da primeira ou segunda turma do X Unicórnio, eu não lembro ao certo, e eu fui da primeira turma do MBA, então um dos primeiros que terminaram agora, no passado. Eu trabalhava com a força de vendas da SAP, e eu lembro que eu trabalhava muito próxima a essas, acho que na época 8 mil pessoas, ainda acho que são umas 8 mil pessoas, e eu via o quanto esse trabalho é estressante e o quanto ele afeta a saúde mental dos vendedores, por mais que eles ganham muito dinheiro em troca disso. Me brilha os olhos conversar com um vendedor igual que estava conversando comigo e falar assim, putz, antes eu demorava, sei lá, 3 horas para encontrar um negócio e agora eu encontro em, 3 cliques. E me brilha os olhos não só por pensar, essa pessoa vai vender mais, que bom, quanto mais dinheiro a empresa fizer, menos gente vai ser demitida, mais bônus eu vou ganhar. Não é só por isso. É muito bom você ver que essa pessoa vai dormir bem à noite. É muito bom ver essa pessoa que não tá se estressando.